Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Senacast, o podcast do Senac Piauí. Eu sou Benigno Soares, sou instrutor do Senac e hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que aquece o nosso coração e que também mexe muito com a gente. Nós vamos falar sobre como nós vemos o nosso trabalho. O nosso trabalho a gente vê como uma carreira, como um emprego, como uma vocação ou como uma realização. Para isso, nós estamos com duas pessoas incríveis, que vivem a educação profissional no seu dia a dia, aqui no nosso estúdio, né? Cada um com a sua trajetória, cada um com a sua experiência, cada um com o seu olhar, né? E aqui comigo nós temos o Júlia Maurício Macedo, que é a nossa gerente do Senac Centro, né, do Piauí. E também estamos com o nosso querido professor Edson Júnior, instrutor aqui do Senac, do Eixo de Comércio e Gestão. Sejam muito bem-vindos ao Senacast, o nosso podcast do Senac Piauí. Júlia, e Edson, antes da gente falar sobre vocação, sobre realização, né, sobre o emprego em si, eu queria saber de vocês, né, quando começaram a trabalhar, como que vocês enxergavam, né, o trabalho? Vocês enxergavam esse trabalho mais como uma necessidade ou como um sonho ou como um acaso? Maravilha. É sempre muito bom, Benigno, falar desse tema. Como você disse, aquece de fato o nosso coração. Falar de carreira, de emprego, de realização, está no nosso dia a dia, né? E trazendo aqui a sua pergunta, eu paro para refletir. E volto, né? Aí volto no túnel do tempo. E, claro, para mim, especificamente, eu acredito que esse é um cenário de todos que a gente inicia pela necessidade. Então, todos nós temos sonhos e, junto com esse trabalho, a gente visualiza os ganhos, visualiza a necessidade de sustentação, de casar, ter filhos, construir família. Mas, ao longo dessa trajetória, a gente vai identificando outros pontos. Vai identificando que a realização, ela faz parte. Então, vai entendendo os nossos talentos, né? Eu fui entendendo o meu talento, eu fui me conhecendo. E é uma grande oportunidade, o trabalho nos fornece, nos dá essa grande oportunidade de autoconhecimento. Então, e aí a gente vai transportando e vai saindo dessa necessidade. Maravilha. E você, Edson, como você visualiza essa questão do trabalho em si? Benigno, eu acredito que sempre quando a gente inicia na carreira profissional, principalmente a nossa geração, iniciava por necessidade. E eu não fui diferente. Eu tinha uma necessidade de, primeiro, né, buscar o meu espaço ao sol. Acho que todo mundo busca isso, um momento de destaque. E como a Júlia falou, nem sempre a gente inicia buscando a carreira que de fato esteja agregada com a tua maior habilidade, né? Então a gente vai se conhecendo ao longo dessa trajetória. E eu já fiz algumas mudanças desde quando eu comecei a trabalhar, mas eu hoje gosto de dizer que eu iniciei de fato por onde eu queria iniciar, que era dentro do serviço bancário, né? Que atuando numa empresa que fazia custódia de títulos para o Banco Bamerindos. E isso, inicialmente, foi uma realização, assim, gigantesca. Porque eu já seguia, acho que a gente tem exemplos a seguir, né? Então, eu já queria seguir muitos passos de um familiar meu, que é um tio que eu tenho, e querer seguir os passos dele não era só pelo fato de ele atuar dentro do banco, né? Era também pelo que ele tinha conquistado de bens materiais, né? Conquista financeira, enfim. Então, o meu início foi muito pautado nesse fato, né? De querer seguir aquele homem que eu idealizava como um profissional perfeito, né?
É isso. Então, E é muito importante, é muito interessante a gente ter esses... a cada passo que a gente dá na nossa carreira, a gente encontrar as referências. Né? Então, o início, ele passa por esse momento básico, né? Idealizar alguém, coisa que hoje, até já passando aqui, coisa que hoje a gente sente dificuldade em perceber nos jovens que a gente divide sala de aula. E é interessante quando você coloca isso, porque dentro do nosso contexto aqui, né, do nosso diálogo, eu queria justamente tocar nesse ponto, né? O que mudou desde então na forma como vocês entendem o papel do trabalho na vida, né? Então, como você trouxe essa reflexão de uma dificuldade de identificar hoje, né? Como que você visualiza essa mudança, né? Ou seja, o que mudou, né? Então, na forma como vocês entendem o papel do trabalho na vida, né? Desse início de vocês até o momento atual. Então, eu acho que são 2 pontos que a gente precisa observar bem, né? O primeiro é que quando você inicia, você tem objetivos vagos ainda. E esses objetivos, eles vão se afunilando e tu vai começando a enxergar esses objetivos com mais clareza. E aí tu percebe que precisa se esforçar um pouco mais, precisa buscar um outro trabalho. Então, não é mais só um emprego, tu precisa ter vários para poder conseguir alcançar aquele objetivo que tu deseja. E outra coisa que mudou também, e que vem mudando ao longo desses anos, né, que são aí mais de 25 anos já de atuação profissional, é a própria exigência que o mercado tem. Sim. E aí faz com que a gente vá buscar mais qualificação, claro, né? Vai buscar aquele que quer se destacar. Então, quando você quer chegar nesse teu objetivo, não é tão rápido, não é que eu quero chegar rápido, mas quando eu tenho, de fato, isso muito claro, eu vou buscar a qualificação para poder entregar aquilo que o mercado está exigindo. Claro, Perfeito. verdade. E você, Júlia? muda também, Benigno e professor Edson. O professor Edson colocou um ponto importante. Quando a gente inicia, principalmente a gente dessa geração, e lá atrás, a gente não tinha essa visão de objetivos profissionais de forma tão clara como a gente tem hoje. E como a gente também compartilha isso com os nossos alunos e com essa galera da nova geração. E o que mudou para mim? Eu fui entendendo esses objetivos profissionais de uma forma mais clara. Lá no início, quando eu entrei na universidade, né, como acadêmica de administração, e foi um curso que eu escolhi para a minha vida, não foi ele que... Eu não fiz esse curso por outras situações, não. Eu escolhi esse curso. Então, eu tinha sonhos, eu tinha visão de forma muito ainda ali latente, a gente ainda não entendia bem. E com o passar dos anos, e a experiência, ela conta muito. As pessoas que passam pelas nossas vidas, elas contam muito. E aí a gente vai criando essa bagagem maior, a gente vai se estruturando mais. E é claro que, como o professor disse, o mercado ele vai te exigindo e você vai tendo que se adaptar. Mas um grande fato é também quando você vai percebendo o teu lugar, você vai percebendo o quanto aquilo que você faz impacta na vida de outras pessoas. Eu sempre fiz essa pergunta para mim: qual o impacto que eu estou gerando em outra pessoa? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? E isso vai trabalhando, vai provocando a gente, enquanto profissional, a refletir enquanto a gente pode entregar mais. E aí foi quando eu fiz a transição de carreira, porque eu saí de uma área, né, da saúde e fui para a educação. E aí, o que muda? É quando eu encontrei na educação o meu propósito de vida. E aí foi quando eu consegui fazer essa junção: missão, propósito, carreira, realização. Agora você me trouxe uma curiosidade, né? Nós sabemos que o SENAC é uma das maiores instituições, se não a maior, né, no Brasil, em relação à questão da formação da educação profissional, né? Então, sabemos o quanto é importante, né, essa formação de uma profissão, né,
para que a gente possa, inclusive, se sentir bem naquilo que realiza. Aí você falou dessa transição. Então, eu queria que, rapidamente também, vocês fizessem um resumo dessas formações, dessa carreira. Como você falou, você formou em administração, atuou na área da saúde, mas depois foi para a educação. Então, eu queria que vocês, de uma forma breve também, falassem um pouco sobre essa formação de vocês, porque isso é muito importante, né, para a gente entender o emprego que a gente vai trabalhar, né, para a gente entender a vocação diante daquilo que a gente tem como profissão, como função, como missão, né? Perfeito. Você falou, gostei muito, agora eu tô querendo saber Tá dessa curioso. trajetória. Falo com o maior prazer e isso é motivo de muito orgulho. E a gente precisa se orgulhar daquilo que a gente faz. Então, eu sou administradora por formação, tenho algumas pós-graduações na área, educação profissional, que foi onde eu me encontrei, docência, né, docência na educação profissional, gestão de pessoas, gestão empresarial, e agora eu estou ingressei, sou acadêmica, né, de um mestrado profissional em negócios digitais. E quando eu iniciei a minha carreira, eu iniciei estagiária de uma empresa no segmento de saúde, mas todo construído na área administrativa, na área da gestão. E fui... Como a gente está mencionando aqui, o legal dessa reflexão, Benigno, é você entender como que você pode ir subindo degrau a degrau, de forma consistente, de forma focada. E aí eu fui crescendo nesse segmento e cheguei a gerente administrativa de um hospital, de um hospital oftalmológico de Teresina. E quando isso aconteceu, eu sempre tive um sonho de trabalhar como docente. E foi quando eu conquistei essa oportunidade. Então, eu passei no seletivo da Universidade Estadual e aí eu comecei a trabalhar nos dois lados. Só que aí eu fui e me entreguei totalmente à educação. Maravilha. E Obrigado hoje, por compartilhar. E hoje gestora, né? Então, além de docente, que eu ainda continuo, eu sou professora, eu sou educadora, e aí eu divido esse palco, gestora educacional e sou educadora. Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço. De relembrar essa trajetória. Sim, essa trajetória, é muito importante isso, né? A minha formação inicial é contabilidade. E aí eu volto a dizer, né? Eu queria trabalhar no Bamerindos. Eu escolhi esse curso também por me espelhar no meu tio, né? Que fazia contabilidade na época, né? Eu costumo dizer assim, eu tive a grata felicidade de, nesse período de estudo na Universidade Federal, de ainda conseguir estar com ele no período final e eu no meu período inicial, né? Pra tu ver como ele não é tão mais velho do que eu, mas enfim... eu sei que ao longo do tempo eu trabalhei no sistema financeiro, dentro de uma instituição financeira, passei por outra, mas eu entendi que a contabilidade, e aí vai ficar até um recado para quem busca uma formação pensando que obrigatoriamente vai ter que atuar no mercado em algo relacionado àquela formação. Então, a gente precisa tirar hoje, de qualquer instante de sala de aula, o maior aprendizado possível. Então, a minha formação inicial é contabilidade, mas eu atuei sempre não como gestor, mas dentro da gestão das empresas, né? E acabei buscando depois, há pouco tempo, uma segunda formação, que foi a administração, e brincam comigo, dizendo assim, a certificação é só um papel, porque... De fato, a atuação dentro da administração, ela fez parte da minha carreira até os dias de hoje. E acredito que vai fazer ainda por alguns anos para frente. Mas nesse caminho, Benigno, a gente é desafiado no mercado. E aí esses desafios, eles acabam que obrigando você a buscar as tais especializações. E aí eu passeei no marketing, vendas, planejamento... inovação corporativa, hoje também sou mestrando em administração, estudei BI e análise de dados, porque o mercado cobra hoje em dia, inteligência artificial,
Então, hoje, eu acho que a gente não tem como mais seguir um caminho como se fosse um trajeto do ponto A ao ponto B, de uma cidade para outra. Não, a gente vai precisar mudar a rota, voltar, enveredar para o outro lado, porque os desafios eles vão aparecer. Precisamos fazer o Waze na nossa vida. O Waze, ele me representa parte. na hora que ele buga ali, né? Ele não fica lá questionando, ele traça uma nova rota. Uma nova rota, Que e a é gente isso só mesmo. tem que seguir. E é importante quando o professor Edson, ele diz assim, que na ele é contador, formação. Né, por formação, e que eu não preciso ali ir naquela carreira de forma bem linear. Digamos. Porque até quando você vai fazer transição de carreira, tudo que você conquistou de conhecimento, de experiência, de insight, ela vai junto, ela faz parte, ela vai agregar no novo caminho que tu vai seguir. Maravilha. E para vocês, gente, vocação é algo que nasce com a gente, né? Ou a gente descobre no caminho? Já que vocês estão falando aí de caminho, de rotas, de transições. Eita, pergunta difícil, né? É a história do já nasce feito, já nasce pronto? É isso, a vocação. Eu nasce ouvi, pronto, você foi descobrindo no caminho. Eu ouvi outro dia, no almoço, né? Um octogenário falar que quem sabe é porque nasceu pronto. E eu discordo daquilo terminantemente. Eu fico assim, não, tá errado. Eu não nasci pronto. Eu não sabia nem de perto fazer o que eu faço hoje. E eu agradeço todo professor que eu tive em sala de aula, toda a disciplina que eu estudei, toda a formação que eu busquei, toda a instituição por onde eu passei, seja ela de ensino ou organização. Porque... Inclusive as pessoas que nos fez mal, elas também agregam, né? As pessoas que nos fazem mal, elas nos ensinam. Isso. A gente tem duas formas de aprender, né? A gente costuma brincar em sala de aula, ou tu aprende no amor, ou tu aprende na dor, né? E alguns ensinamentos vieram através da dor, né? E esses ensinamentos, hoje, eles me dão, assim, respaldo para poder abrir a boca e falar algo com muita segurança. Não que eu esteja, nem seja o dono da razão, né? Dono da certeza. Mas hoje a gente tem esse preparo para poder orientar, né? Aconselhar, né? mentorar. A gente tem, né? Isso. Então, vem muito dessa participação. Das pessoas que a gente encontrou, Benigno, ao longo do caminho, né? Poxa, eu lembro de muita gente boa e lembro de poucas pessoas ruins ao longo do caminho, porque eu prefiro guardar as pessoas que contribuíram de forma positiva para a minha formação e para para o profissional que eu sou hoje. Maravilha. Perfeito. E você, Júlia? Estou no mesmo time do professor. Eu acredito que a gente, é fato que a gente nasce com talentos, com habilidades. E é muito importante, no caminho da nossa trajetória, a gente conseguir identificar isso. Por isso que é muito importante, não é clichê, é muito importante investir em autoconhecimento. E esse autoconhecimento de forma consciente, não um autoconhecimento de forma superficial. O autoconhecimento, ele é profundo, ele é diário e é até os nossos últimos dias de vida. A gente está sempre conhecendo a pessoa que somos. E a gente vai se redescobrindo, se descobrindo, enfim. Então, no caminho, eu acredito muito que está no caminho. A gente não nasce, nasci com essa vocação. Claro que a gente pode até nascer, mas está ali bem guardada e a gente não ativou ela ainda. Também podemos seguir nesse raciocínio. Tem um ponto assim interessante, né, que fica de reflexão. Eu acho que na caminhada profissional você precisa se permitir. Eu quero ser lapidado. Eu quero aprender. Né? Eu tenho que estar aberto para poder, com a experiência do outro, conseguir levar algo de bom na minha trajetória, né? Maravilha. Um instante ou outro tu vai aplicar aquilo que alguém te falou em sala de aula, alguém te falou na roda de conversa, porque os momentos são os mais variados possíveis. Numa palestra que tu vai assistir, hoje eu vejo muita resistência das pessoas com as quais eu divido sala de aula de participar de eventos
e achar que aquilo não serve, que aquilo não agrega. Que eu vou perder tempo fazendo aquilo dali. Que eu vou perder tempo. É uma coisa que minha mãe sempre falou pra gente, né? Que todo conhecimento e toda experiência aprendida nunca é um desperdício. Agora, o problema é quando se torna um desperdício, quando eu não sei usar. Sim. Né? Porque, inclusive, as pessoas falam, a vida é curta. A minha mãe, eu aprendi uma coisa com minha mãe, que a vida não é curta. As pessoas apenas desperdiçam a vida. Né? Verdade. E aí você falou uma coisa interessante, você disse que nós não nascemos prontos, e Mário Sérgio Cortella, né? Que é um grande nome na filosofia, inclusive bem contemporânea no Brasil, ele fala que o homem não é um ser que nasce pronto e vai se gastando, né? Ele nasce não feito e vai se construindo, né? Então, acredito muito nessa trajetória. Pois bem, e aí eu gostaria de saber de vocês também, pessoal, né? Muito legal aqui ouvi-los, mas vocês lembram um momento em que vocês perceberam que vocês estavam fazendo algo que fazia sentido, né? Ou seja, aquele clique de realização, né? Então, vocês perceberam que aquilo que vocês estavam fazendo fazia muito sentido para vocês, para as pessoas, né, que estavam em torno de vocês. Quando foi esse clique de realização? Eita. Ele tá fazendo a gente voltar Agora, no tempo, né? Pra mim, eu vou ser simples. Eu vou ser simples. Eu acho que quando eu percebi que eu tava me tornando referência, principalmente para as minhas filhas, né? Acho que esse foi o ponto que eu descobri assim, eu tô fazendo aquilo que me realiza. Porque eu tava começando a ser referência para elas. E aí a gente passa a escutar também, a perceber que outras pessoas começam a olhar para você como referência. Aí tu passa a entender a dimensão da tua atuação no mercado. Falar, tô no caminho Tô no caminho certo. certo. Quer dizer... Né? Estão me reconhecendo, né? Isso é melhor. Eu tô me reconhecendo agora nisso aqui. Tá dando certo. Muito bem. Né? E não é só... Eu acho que a gente se mensurar só por resultado fica ruim. Né? É a consequência, é aquilo, o resultado ele vem, ele acontece. Porque muita gente pensa em estar fazendo algo certo se tem resultado positivo. E aí, às vezes, o querer a resposta imediata te tira de um caminho que podia ser brilhante. Sim. No teu futuro. Né? Claro. Então é interessante perceber que nem todo começo são rosas, mas que é necessário persistir um pouco. Se é aquilo que tu acredita, se é aquilo que tu quer, tu tem que persistir um pouco. O início da vida docente não foi fácil. Eu sabia pra mim. Transmitir o que eu sabia, transmitir o meu saber, não era tão simples. E eu tive que entender o outro para poder descobrir a melhor forma de passar, de transmitir o meu conhecimento. Né? Aí tu parece que é uma caixinha que tu abre e tu vai. Deu clique aí, que a gente deu falou da realização. Deu clique. Comigo foi assim, eu gostava muito, quando eu atuava na área da saúde, eu gostava muito de fazer orientação daquele processo, daquele setor, daquela dinâmica. Eu gostava muito que as pessoas entendessem por que a gente tinha que fazer daquela forma. E aí eu acho que ali já era uma educadora e eu não estava enxergando, né, de fato. E o clique veio na educação, quando eu comecei a trabalhar na educação como professora. E quando você identifica que aquilo que você faz, você é, na verdade, um agente de transformação, é sublime. É quando você olha e diz assim, a vida presta, como falou Fernanda Montenegro, né? A vida presta. E ela presta mesmo. Então, o meu clique foi quando eu consegui ver uma aluna minha, que ela tinha um sonho de também trabalhar na área, ela tinha esse objetivo profissional de trabalhar na área da docência, e ela conseguiu o lugar dela ao sol na área da docência. E quando você vê aquela pessoa que você caminhou junto, pegou na mão, orientou, de uma certa forma foi agente de transformação para aquela pessoa, e quando você viu
que aquela pessoa está ali fazendo um trabalho junto com você, na mesma área, foi nesse momento que o clique aconteceu. Maravilha. E aí, é como o professor disse, você acaba, e você nem percebe, sabe, Benigno, que você começa as pessoas começam a se inspirar em você, começa a dizer assim, olha, você me ajudou dessa forma, eu só estou fazendo isso aqui porque você abriu meus olhos, porque lá naquela aula você disse aquilo dali para mim, e aquilo ali fez um grande sentido. E a gente não imagina esse impacto. Imagina essa transformação que acontece, Não. né? Quando você faz essa projeção. Muito bom, muito interessante. Edson Júnior, para você, né, carreira é planejamento, é oportunidade ou é insistência? Passa por planejamento, Benigno, não tem como, né? Hoje eu não posso falar que a minha carreira ela aconteceu ao acaso, não. Quando eu resolvi fazer minha transição, que foi sair da minha atuação que eu tinha dentro do mercado financeiro e passar para a área da educação, porque não é só docente, né? Hoje eu tenho uma atuação como coordenador de pós-graduação que, para mim, hoje vem sendo a minha maior realização. Não só pelos resultados conquistados, mas pelos desafios que são colocados ali na mesa todos os dias. É um trabalho que não se repete, porque 95% desse trabalho é relacionamento com pessoas. Então, todos os dias surgem fatos novos, surgem situações novas. A minha mente ela é obrigada a pensar em solução a todo instante, porque quando a gente trabalha com relacionamento direto com pessoas, eu estou falando de problema. Você concorda comigo? Desafios, né? São muitos desafios. São muitos desafios. Então, eu acho que passa pelo planejamento, mas ela é uma construção. Eu acho que tu vai construindo ali tijolo por tijolo, né? Uma hora tu escolhe um outro lugar para colocar uma janela ou uma porta, porque tu quer passar para o outro lado, e tu vai fazendo as tuas reformas. Maravilha. Você falou 3 pontos: planejamento, Oportunidade ou insistência. A gente pode colocar que são os 3? Quero ouvir você. Quando, no início, eu acredito muito no planejamento. Como administradora, né? Planejamento faz parte da nossa vida, São né? básica. Pronto. Mas assim, dizer que eu tive a minha carreira no início bem planejadinha, não. Né? Mas, na minha atuação hoje como gestora educacional, sim. Né? Porque eu cheguei num momento que eu tinha saído da gestão do hospital e me dediquei 100% à docência. E eu cheguei num momento que eu fiz a seguinte reflexão: eu preciso voltar para o mercado, para a área da gestão, da operação da gestão, porque eu preciso validar se aquilo que eu estou trabalhando em sala de aula, eu preciso validar, se aquilo que eu estou falando é aplicável. E também se eu pratico isso, se aquilo que eu estou falando, eu estou praticando. E aí é até interessante que você coloca, porque esses termos, né? O que eles significam, por exemplo, na prática, na vida de vocês, na atuação no SENAC, né? E quando você fala, né, que você está praticando. Então, esses termos, né? Planejamento, oportunidade, né? Essa insistência. Como que esses termos, eles significam na prática da vida de vocês aqui dentro do SENAC? 100%. A gente precisa praticar isso. Aquilo que a gente fala, a gente precisa praticar. E aí, voltando ao contexto. Então, quando eu tomei essa decisão, eu fui planejar essa volta
de atuação enquanto gestora educacional. Então, eu passei por coordenação pedagógica, né, coordenação técnica, até chegar no cargo de gestora do Senac Piauí. Então, tem sim o planejamento. Agora, a gente precisa aproveitar as oportunidades, porque um cavalo selado, ele não passa duas vezes no mesmo caminho. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. E aí, para entender, eu estou pronta para poder aproveitar essa oportunidade? E se não aparecer a oportunidade, tem que insistir. Né? Tu precisa dar insistência. E em relação aos termos, a gente, aqui dentro, enquanto gestora, eu preciso, até mesmo porque eu entendo que a liderança, ela é feita por exemplo. Eu entendo e acredito nisso, né? A gente lidera pelo exemplo. Então, eu preciso praticar, eu preciso mergulhar naquilo que eu sei, que eu entendo que é correto, é uma boa prática, para poder fazer um trabalho com resultado aqui dentro do Senac. Maravilha. A minha prática dentro do Senac, né, enquanto professor, tá muito relacionada à atuação com os alunos em si. A situação que a gente vive, né, dentro de sala de aula do Senac é, por exemplo, a escolha de líderes de sala que, se você fizer isso de forma aleatória, ela não vai ter nenhum propósito. Os alunos escolhidos, 1 ou 2, eles vão continuar em sala de aula como se nada tivesse acontecido. E aí entra a parte da aplicação prática, né? Daquilo que a gente aprendeu na teoria. De convocar os escolhidos e selecionados, os melhor ali, né, mais bem votados, para explicar para eles qual é a função deles em sala de aula enquanto líderes. Eles, a partir do instante que assumem aquele papel, eles vão estar assumindo também algumas responsabilidades. E aí você começa a compartilhar com eles, claro, né, que dentro daquilo que é permitido, começa a compartilhar com eles algumas ações, algumas obrigações que eles precisam assumir para poder fazer acontecer. E mostrar em determinados instantes, o que a gente fala muito de feedback, mostrar onde é que eles precisam melhorar, mas indicando o caminho para que eles possam melhorar. O que é que tem que ser feito para que eles possam melhorar. E isso vem muito da parte teórica que a gente aprende nas formações. E dando continuidade, né, nesse nosso bate-papo, eu gostaria de saber justamente isso. Como o Senac, ele ajudou, ele transformou a forma como vocês veem o próprio trabalho de vocês? Professor, você me permite? Pode responder. Benigno, olha só, eu entrei no Senac como instrutora da gestão e comércio. E eu tenho muito orgulho disso. Muito. Eu olhava, quando eu fui me firmando enquanto educadora, né? Eu coloquei no papel, eu escrevi no papel, eu vou ser instrutora do Senac Piauí. Aí a história da oportunidade. Eu fiz o processo seletivo e não passei. Aquilo ali foi aquela dor tremenda. E aí veio a insistência. E aí continuei na insistência e consegui, né, ingressar no processo seletivo do Senac. E depois da instrutoria, eu fui para a coordenação técnica e aí agora, né, como gestora da unidade do centro. E aí a gente vai... Primeiro era aquela ideia de ser instrutora da maior escola de educação profissional do Brasil. E aí, quando você casa o seu propósito de vida, de trabalho, com a missão da instituição, é o match perfeito. Então, a missão do Senac é educar para o mercado de trabalho. E o que a gente faz enquanto profissional? Isso está na nossa vida, né, enquanto educadores. Então, compartilhar essa missão é motivo de muito orgulho. Então,
Eu sou uma verdadeira apaixonada por essa instituição e o que ela faz na vida das pessoas. Maravilha. Eu gosto de dizer, desde o dia que eu comecei no Senac, que o Senac ele me desafia muito. E acho que você também compartilha esse mesmo pensamento, né? Nós somos convidados a ministrar cursos em turmas diversas. E esse convite ele faz com que a gente se force a estudar, a se preparar ainda mais do que a gente pode estar naquele momento para poder fazer a melhor entrega. E aí vai até para o próximo ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês, que é exatamente isso. O que mais inspira vocês no contato com os alunos, no contato com outros instrutores, no contato com as equipes, né? O que inspira? Né? Eu já percebi o orgulho, né, de estar fazendo parte aí do Senac com o trabalho de vocês, unindo realmente, né, o propósito de educar, né, as pessoas para o trabalho. E também se lançando aos desafios, né, diários, como você colocou, professor Edson. E aí, o que traz essa inspiração a vocês? O que inspira vocês quando vocês estão em contato com os alunos, né, com as equipes, né, com os instrutores? O que inspira você, professor? Para mim, a minha inspiração diária é conseguir transformar, abrir os olhos, abrir a mente, desmistificar alguns pontos ali que viram amarras para aquele aluno estar com a gente em sala de aula. E quando a gente percebe que fez sentido para ele, para esse aluno, para essa aluna, fez sentido para ele aquilo que a gente falou, aquilo que a gente colocou sobre experiência, uma atividade que ele realiza, que aí ele percebe que aquilo pode ser feito também na empresa que ele está atuando. Então isso aí do dia a dia é o que de fato me inspira. Porque só voltando aqui a uma fala minha inicial, todo dia minha mente ela é obrigada a pensar em solução. E aí eu gosto muito de fazer com que as pessoas que estão em sala de aula comigo também comecem a trabalhar dessa forma. Pensem em solução todo dia. Show. Perfeito. O que me inspira? Primeiramente, você entra em contato, você conhece histórias de vida, de várias. E conhecer, quando as pessoas lhe permitem você entrar na vida delas, é uma dádiva, né? Então, a gente conhece aqui muitas histórias. Eu comecei assim, estou saindo de outra forma, né? Vários alunos que vieram aqui, fizeram um curso, depois fizeram outro e já estão se destacando no mercado. Quando eu era instrutora da aprendizagem, que é um programa lindo, extraordinário, né? Ver aquele jovem, uma folha branca, é um papel em branco. Ele tá ali, ele não tem experiência e ele vai começar o crescimento dele aqui dentro, com todas as orientações que ele tem, que ele vive, que ele compartilha. E aí, como o professor bem colocou, ele consegue pegar o que ele está aprendendo aqui, ele consegue aplicar lá fora, e ele se destaca, porque o aluno Senac, ele se destaca mesmo, né? Ele sai carimbado com as marcas formativas. E quando isso acontece, ele vai percebendo que ele também vai subir na carreira dele. Evoluindo. Vai evoluir. Então, hoje a gente tem cases de sucesso de jovens aprendizes que iniciaram aqui a sua trajetória e hoje a gente tem gerente, a gente tem empreendedor de sucesso. Então, a gente tem muito caso de sucesso. E isso inspira muito. Como também a entrega, eu não posso deixar de falar, né? Uma coisa que me inspira muito, é o compromisso que a equipe tem com a organização. Então, o comprometimento organizacional e agora eu vou falar da equipe toda do Miguel Sadi, entre os técnicos, a equipe técnica e a equipe de instrutores, é o compromisso organizacional. Então, isso também me inspira.
Show. E aí você falando muito desse papel de transformação na vida dos alunos, né? De histórias, eu gostaria justamente, né, de saber de vocês se existe algum episódio, alguma história de aluno que faz vocês assim pensarem, né? É por isso que eu faço o que faço, né? Que esse episódio, essa história que aconteceu com vocês, com um determinado aluno, e aí você, além dessa inspiração, como você colocou, né, sentir orgulho de participar justamente dessa trajetória, né, na vida desse aluno. Tem alguma história pra gente? É interessante a gente perceber, às vezes, que mesmo que involuntariamente, tu acaba que influenciando o outro a tomar uma decisão que às vezes vai ou não mudar o rumo da tua vida. E conversando sobre formação, sobre atuação profissional, eu já tive aluno que decidiu sair da aprendizagem e estudar contabilidade, porque achava que a formação em contabilidade... Eu digo achava porque a carreira dele ainda está por vir, né? Ele está começando agora. Mas de achar que estudar contabilidade ia fazer com que ele se tornasse um profissional parecido com o professor Edson. E aí, hoje, eu encontro ele em sala de aula. Eu fico, tá dando certo? Demais, professor. Tá dando muito certo. E aí, tem aprendido o quê com a contabilidade em si? Sim, professor, a contabilidade pura, ela é chata. Mas o que envolve a contabilidade para dentro de uma empresa é muito bom. É muito satisfatório. A gente contribuir para um gestor, para um administrador, para um dono de empresa a tomar uma melhor decisão. Então, isso passa pela formação. Eu digo, tem calma que vai vir mais. Tem paciência. Aprende, vai guardando os poucos. Que tem mais. Que tem mais. Bom, um episódio que eu lembro é de um aluno que estava... entrou uma aluna, na verdade. Ela foi acho que desafiada, a palavra é essa. Foi desafiada na empresa que ela trabalhava. E aí o curso era assistente administrativo, né? E aí foi desafiada a fazer um projeto para entregar, concorrendo com outras pessoas, né, da idade dela lá no trabalho. E elas tinham que entregar um projeto para melhoria de um processo da empresa. E aí, o que ela lembrou? Das atividades, né, das práticas, porque a gente trabalha com um modelo pedagógico muito singular, muito jeito de ser SENAC, né, que é o MPS, e por ela já ter vivenciado práticas dentro do curso, de entregas com ferramentas, de forma estruturada, ela aplicou o que ela aprendeu aqui e ela ganhou. Nesse sentido, ela foi promovida. Então, são histórias... E dentre essa, tem tantas várias, outras, né? Tem muitas. E às vezes, muitas vezes, histórias que não chegam nem até a gente. Né? Então, mas é muito bom a gente fazer. Eu quero até agradecer por essas perguntas, porque elas estão provocando um verdadeiro túnel do tempo, porque a gente vai resgatando. E é importante para a gente também, Benigno, lembrar a nossa essência, porque isso aflora quem nós somos verdadeiramente, o nosso papel nesse mundo. E às vezes, nesse piloto automático que a gente vive, não no sentido mesmo da dinâmica que o tempo está fazendo hoje com a gente. Então, nessa dinâmica, a gente acaba, não esquecendo, mas fica guardadinho. E aí, com esse bate-papo, eu estou conseguindo acessar essas histórias que está fazendo muito bem, viu? E aí você falou uma coisa interessante, que o aluno, ele não vem, ele não externa ali, a gente não sabe como que a vida dele, né, deu continuidade, mas sempre que ele encontra, né, que tem essa transformação, ele vai fazer questão de falar para você, né? Ele vai fazer questão, né, de falar para quem está com ele ali que você foi a professora, que ele se inspirou em você, que a vida dele começou a transformar a partir dali, né? Isso realmente são momentos fantásticos.
Bem, e aí eu queria saber, né, de vocês também, como que encontrar, né, um equilíbrio entre trabalhar, né, bem e viver bem, né? Esse equilíbrio, né, da vida pessoal, da vida profissional, né, já que nós temos tantos papéis aí nesse dia a dia. Não é fácil, não. É uma verdadeira corda bamba. Tem hora que a gente quer estar num lugar, mas a gente é obrigado a estar em outro. Aí tem que conversar com o id, com o ego, com o superego. Mas, Benigno, a necessidade hoje de você atuar em mais de uma linha de frente, se assim a gente pode dizer, ela vem do desenho que tu fez para ti em relação ao objetivo. Se você tem mais facilidade para alcançar um determinado objetivo, o teu esforço vai ser menor. Se tu tem mais dificuldade, tu vai ter que se esforçar mais. E aí esse equilíbrio, às vezes, ele passa aí por um momento de turbulência, né? Eu quero ser sempre equilibrado. Eu quero conseguir trabalhar, mas eu quero conseguir também ter uma vida fora do trabalho, uma vida tranquila. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, né? Porque uma hora ou outra acontece a tal da turbulência. A gente precisa se estabilizar de novo para poder conseguir seguir com o teu propósito. Mas hoje, para o mercado de hoje, atualmente, manter esse equilíbrio é importantíssimo. Porque senão acaba que a tua entrega ela não vai ser a entrega necessária nem para ti e nem para a empresa ou para as empresas onde tu está trabalhando. Perfeito. Ele é um alvo, né? Sempre tá aí, você tá aí buscando equilibrar os pratos, que a gente está segurando vários pratos ao mesmo tempo, né? Então, como você falou, a gente exerce vários papéis durante o dia e eles estão acontecendo ali todos ao mesmo tempo. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou gestora, eu sou professora, Amiga. eu sou amiga, Estudante. eu sou estudante, né? Então, e a gente vai trabalhando esses pratos, e eu gosto de dizer que com muito desenvolvimento da inteligência emocional. E aí, dentro disso, né, entender que eu sou ser humano, eu erro também às vezes e está tudo bem. Entender aquele erro e conseguir aprender com ele e dar continuidade sem se Perder esse equilíbrio. sem perder né? esse equilíbrio. Então, a gente precisa realmente estar aí trabalhando isso de uma forma muito consciente. E eu acredito muito que o que eu estou falando isso também hoje vem com maturidade. E desde sempre eu tive esse comportamento de estar sempre trazendo para a questão esse equilíbrio. Não. Eu aprendi e eu fui aprendendo isso. Mas a maturidade profissional, a maturidade da idade também, as experiências foram formando isso. Sim. Aí vai muito de encontro ao nosso próximo passo aqui, que seria justamente isso. Nessa longa experiência de vocês, nessa jornada, né, da vida de vocês, o que vocês aprenderam sobre limites, sobre propósitos, sobre motivação? Né? Então, nessa jornada, nessa caminhada, você falando da maturidade, né? Então, o que a gente vai aprendendo aí em termos de limites, né? Em termos de propósito, que você já citou também aqui hoje, de motivação? A gente tem que respeitar nossos limites. É um ponto, né? Eu aprendi com essas experiências, com essa maturidade, que a gente precisa respeitar os nossos limites. Até quando a gente pode ir, até quando a gente tem que entender que é preciso recuar, dar um passo para trás para dar dois para frente, em que momento, em todos os papéis que a gente atua. Então, respeitar os nossos limites e entender que nós somos, reconhecer como a autora Brené Brown toca, nós somos imperfeitos e a gente precisa entender as nossas vulnerabilidades. Então, a nossa vulnerabilidade, ela precisa ser respeitada. Então, limite é importante. O propósito, eu acredito que o propósito é o cerne da questão. É o ter
e o ser. Então, o propósito é o que eu sou. Essa identificação, né? A gente precisa reconhecer isso, e isso, mais uma vez, eu venho, né? É realmente entender, se autoconhecer para você trabalhar bem essa questão do propósito. Eu penso que para a gente alcançar esse tal equilíbrio, né, não pode faltar planejamento. Quando você para poder se planejar, você acaba conseguindo fazer mais. Um profissional sem planejamento, ele acaba atropelando tudo, né? Inclusive a atuação dele. E aí é um ponto interessante também, que a gente fala muito hoje, inclusive agora, nesse momento, a questão da felicidade, né? Então, porque, na verdade, todo mundo quer ser feliz. Vocês acreditam que a felicidade no trabalho, ela existe, ou o que existe é um sentido, né, que o trabalho dá para a felicidade? Eu penso que a felicidade, ela vem acompanhada de conquistas. E aí, quando eu falo conquista, eu não tô levando só pro lado financeiro. Quando tu conquista algum resultado, que seja a evolução, a promoção de um liderado teu, quando tu consegue fazer com que um aluno em sala ele consiga se destacar na empresa, através de um exemplo, de uma prática que tu fez com ele. Então, eu penso muito que a felicidade, ela tá atrelada a isso. Então, a gente precisa só entender um pouco para não subjugar a felicidade, né? De achar que felicidade, ela tá relacionada somente aos teus resultados, aquilo que você faz individualmente. Às vezes o todo também, ele é capaz de compor, de influenciar, de gerar felicidade para você. Perfeito. Perfeito. Eu acredito que eles andam juntos, né? Eu acredito que quando você dá sentido ao seu trabalho, e eu acredito que eu sinto isso, eu tenho esse sentimento muito claro. Não é eufemismo, eu não estou sendo hipócrita de forma alguma. Eu entendi o significado o sentido do meu trabalho e o grandioso significado dele. E isso me faz feliz. Então, eu acredito que os dois caminham juntos. Professor Edson Júnior, né? Se você pudesse dar um conselho para alguém que está iniciando a sua trajetória profissional agora, né? Hoje, qual seria esse conselho? Conselho para quem está começando hoje. Bem difícil. Mas vamos tornar fácil, né? Primeiro de tudo, não desista. Vão acontecer situações que podem até te desestimular. Mas saiba que no caminho você vai encontrar soluções, saídas, para que num instante ou outro a facilidade ela chegue e você consiga ir mais longe. E eu digo que essa facilidade, ela perpassa ali por qualificação, por formação, por instrução. Então não dá. A gente até consegue ir sozinho, né? Mas é muito difícil. A dor é muito maior. Então, nesse momento de caminhada, escolha estar próximo e se juntar daqueles que estão fazendo bem feito. Meu show. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que ele diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. Melhor ainda. É graciliano, né? Mas eu acho muito interessante isso quando a gente fala, né? Que realmente, junto dos bons a gente vai melhorando, né? Sim. Nós vamos ficando melhores, né? É um clichê, mas não tem como fugir disso. Perfeito. A qualidade dos relacionamentos, né? Que a gente busca também, né? Uhum. E você, professora Júlia, qual conselho você daria para essa pessoa que está iniciando essa carreira profissional hoje? O conselho que eu dou é, primeiramente, invistam em vocês. E sejam diferentes. A gente está vivendo um momento, Benigno, que está todo mundo sendo muito igual. E a gente precisa ser diferente. E quando alguém que está igual aos outros disser assim, mas esse daí quer... Não escutem, né? Não escutem isso, porque quando você é diferente, que você se entrega, que você
entende o seu processo, que você investe no seu autoconhecimento, que você investe seu tempo indo para uma palestra, onde todo mundo diz assim, isso é perda de tempo, eu vou para uma palestra, eu vou fazer um curso, eu vou investir na minha qualificação. Quando eu vou pegar aqui um valor, eu poderia fazer outras coisas com aquele valor financeiro, mas eu vou investir na minha carreira, faça, né? Seja diferente, porque os diferentes, eles conquistam um bom lugar no mercado. Isso é diferente dos iguais, né? Diferente dos iguais. Que mentalidade, então, faz diferença para quem quer construir essa carreira sólida? Eu acredito até que você já respondeu um pouco quando você fala dessa diferença, né? Mas essa mentalidade que essa pessoa ela tem que trazer para que essa carreira dela seja sólida, né? Para que ela seja reconhecida, né? Valorizada, né? Nessa carreira. Eu vou pegar, beber da fonte da Carol Dweck, do livro dela, Mindset, né? E vou responder dizendo que mentalidade de crescimento. Então, essa mentalidade de crescimento, esse locus interno que a gente tem que desenvolver diariamente e parar de se vitimizar, parar de culpar, de terceirizar a sua carreira, é com essa mentalidade que a gente vai construir uma carreira sólida. Porque muitas vezes a gente pega pessoas dizendo assim, mas eu não fiz tal curso porque a minha empresa não me proporcionou. Não investiu, ele não olhou para mim. Quem tem que olhar para a sua carreira é você, não é outra pessoa. Então, eu acredito muito na mentalidade de crescimento. Inclusive, eu tenho uma frase no final de uma palestra que eu tenho sobre carreira, que é justamente isso, né? Cuide da sua carreira, porque da minha, cuido eu. Não é? Da minha, cuido eu. Isso faz muito sentido. Benigno, eu de tanto ouvir, e no início, né, tinha uma certa dificuldade para entender, mas eu digo que hoje a mentalidade de quem quer ter uma carreira sólida e uma carreira próspera, ela tem que ser uma mentalidade empreendedora. Hoje as empresas precisam de colaboradores, não é que vistam a camisa, né? Mas é que entendam as dores do dono. Que comecem a fazer todos os dias como se fossem donos da empresa. Não no sentido de, o saldo bancário do dono é diferente do meu. O carro que o dono anda é diferente do meu, eu ando de ônibus ainda. Ou eu vou trabalhar para o dono viajar. Eu vou trabalhar e quem enriquece é o dono. Não. A carreira sólida, ela passa por esse momento, que é um momento de aprendizagem, onde você precisa, sim, alinhar muito o teu propósito com o objetivo da empresa. Não é o contrário. O contrário não acontece. A empresa não vai alinhar o objetivo dela com o propósito do colaborador. Essa é a minha visão, claro, né? Nós precisamos buscar um lugar onde o nosso propósito faça sentido. Porque senão vai ser um desperdício de energia. Você nunca vai trabalhar querendo ou conseguindo fazer a entrega que a empresa precisa e vice-versa. A empresa nunca vai te remunerar, te reconhecer como tu deseja. Então, assim, essa mentalidade empreendedora é no sentido de então eu vou fazer o melhor para que eu consiga entregar um resultado diferente. Ser diferente dos demais, né? Dos iguais. Não é querendo ser destaque, não é isso, né? E tá tudo bem ser destaque. Como eu tenho uma resposta, às vezes a pessoa já bem está se achando. Eu falei, não é que eu esteja me achando, eu sou diferenciado. É isso, né? É sobre isso. Mas isso acontece naturalmente. Quando eu falo não querer ser destaque, é porque você não precisa fazer com esse objetivo. Quando tu fizer... Seguir o seu propósito, seguir o seu trabalho. Naturalmente, né? Você vai virar destaque. Claro, isso é verdade, né? Faça o seu. A vida, ela é a lição que nós trazemos para fazer aqui, né?
Então, ela é minha responsabilidade. Então, os atos, né? Então, as ações, as atitudes, os comportamentos que eu tenho controle. Porque eu não tenho controle sobre o seu comportamento, sobre a sua atitude. Eu tenho controle sobre o meu comportamento, sobre a minha atitude. O que você vai falar de mim, eu não tenho controle sobre o que você vai falar de mim. Mas eu tenho que ter o controle sobre como eu vou responder a você. Né? Então, eu acredito também muito nisso. E quero aqui agradecer demais, Júlia, professora Júlia, nossa gestora do Senac Centro, professor Edson Júnior, nosso professor aí, referência no nosso eixo de gestão e comércio. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Pelas reflexões ricas, né, que aqui foram colocadas no nosso Senacast. E acredito que todo mundo, né, que acompanhou o episódio de hoje vai pensar diferente sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre o propósito, né, sobre o seu desenvolvimento profissional e também, né, óbvio, pessoal. E então, você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Esse foi o nosso Senacast, o podcast do Senac Piauí. Agradecemos a todos e até o próximo episódio.